salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Fala, gente, aleluia. Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma sexta-feira aqui e hoje eu tenho a honra de estar comigo, pastor Rafael Bonfim. Amém. Grande parceiro, conheci ele, tô conhecendo ele hoje, na verdade, pessoalmente. Sim. Só conheci de ouvir falar e hoje meus olhos o veem. Rafael, posso chamar de Rafael? Pode. Posso? De boa, em paz. Bom, gente, Rafael é um adorador, para começar. É um pastor, mas é um adorador. E quando se fala de adoração, é mais do que cantar, né? Isso. Porque a gente estava conversando aqui em off aqui, e eu falei que o propósito, a visão desse programa, o que rege tudo aqui, é a parábola dos 10 talentos, né? O que você fez, o que você está fazendo com o talento que Deus te deu e me deu, né? O que nós estamos fazendo. E Rafael Bonfim é um homem de Deus, que ele tem uma trajetória muito grande, muito extensa já no reino de Deus, na presença de Deus. Ele tem um trabalho lindo que ele faz já há mais de 6 anos, né? Sim. Em presídios. Isso assim, eu fico doido com esse tipo de coisa, porque uma coisa é a pessoa cantar, né, por cantar, para ganhar dinheiro, para conquistar coisas. Outra coisa é a pessoa pegar um talento, né, igual o seu talento de ensinar, de aula de canto e tudo, e usar isso em prol do reino de Deus. Então, ele pega esse talento que Deus deu a ele e vai para dentro dos presídios para fazer a diferença, né? Isso. Então, eu queria que você falasse pro pessoal, se apresentasse, né, falasse quem é Rafael Bonfim aí, pessoal. Amém. Servo de Deus, dependente, ministro do Evangelho, pastor do Ministério Som da Cura, onde o ministério matriz é lá na Bahia, né? Sim. E eu estou morando aqui recentemente em Espírito Santo, fui abraçado por essa terra e tem sido um tempo de crescimento muito grande para a minha vida. Primeiro, assim, eu quero também agradecer a oportunidade de poder estar aqui semeando esse Evangelho. Amém. E, irmãos, há uma atmosfera, uma unção diferente. É uma paz. Eu sei que é Deus, é uma paz que está aqui dentro, aqui reinando aqui em nós.
E eu tô me sentindo muito à vontade. Que bom. Agora sim, já Você passou tava meio nervoso, já. Agora, aqui nos bastidores já Gente, começou a esse homem cantar. tava nervoso, suando. Aí depois eu falei, calma, vai dar tudo certo. Agora eu tô em casa. Porque uma vez eu ouvi dizer assim, que ministros reconhecem ministros. Sim, E verdade. tava conversando com o Felipe aqui me deixou bem à vontade e a gente começou a comunicar Conectar, aqui, né? se conectar realmente. Então, assim, nós bebemos da mesma fonte, Isso aí. temos a mesma fome, a mesma sede, a mesma expectativa Isso aí. no que diz respeito a ministério e chamado. Em pouco tempo, irmãos, porque assim, quando Deus une algo no espírito, a gente fala sempre assim, né? Parece que a gente se conhecia há muito tempo. Então a gente se conhece da eternidade. A gente isso aí. já se conhecia e Deus só nos uniu para esse tempo e, enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje para poder cooperar com os irmãos. Bom, que bom. Muito bom, muito bom. E você falou aí Som da Cura, o ministério, né? Isso. Esse ministério é um ministério seu, ou você era desse ministério, ou você é desse ministério? Como é que é? Então, da Bahia, mas você da falou que você Bahia, veio. Tem isso. aqui igrejas também desse ministério? Não. Eu nasci em Itabuna, na Bahia, e fui morar em Eunápolis com 7 anos. Eunápolis, no extremo sul da Bahia, próximo a Porto Seguro. Uhum. E desde pequeno, eu sempre me identifiquei com música e com a área da saúde. Sim. Então, eu sou filho adotivo, fui adotado com 3 dias depois de nascido. É mesmo? Com 5 anos eu fui abusado sexualmente, sofri abuso com 5 anos, com 6 anos de idade. 7 anos de idade eu me mudei para Eunápolis, foi quando eu aceitei Jesus, em 1990. Uhum. E eu sempre tive esse lado no meu coração de poder cuidar de pessoas, ou seja, aquela coisa de que o que é dor para você vai ser cura na vida de alguém. Sim. Pronto. Então, eu não cresci complexado com rejeição por ter sido adotado, não. Deus ele sempre me preparou para o que eu estou vivendo hoje. Todas as coisas cooperam para Todas o bem, as né? coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, só que eu nunca tive uma visão clara do que Deus tinha para minha vida. Uhum. Então eu comecei a caminhar há uns 10 anos mais ou menos com a pastora Ludmila Ferber. Em 2018 eu descobri um câncer. Eu tive um câncer no testículo esquerdo. E em seguida a pastora Ludmila também descobriu Sim. câncer no pulmão. E quando eu descobri, ela já estava, mas não tinha me dito. Então, assim, eu estava naquele processo. Jesus, o que eu vou fazer da minha vida? Minha vida vai acabar e tal. E aí, ela me ligou e falou assim para mim, você sabe qual é o significado do seu nome? Aí eu, não. Aí ela falou assim, o seu nome é profético, significa Deus cura. Olha. Aí eu falei, meu Deus, por que? Ela falou, Jeová Rafá, Deus cura. Aí ela falou assim, você precisa passar por esse processo, porque esse processo vai respaldar o seu ministério, o seu chamado, porque o nome do ministério que Deus te deu é o Ministério Som da Cura. A priori, o Som da Cura era só um projeto para evangelizar em presídios, hospitais, centros de recuperação, escolas, que eram os lugares que eu ia. E depois disso nasceu a igreja, que é o Ministério Apostólico Som da Cura. Então hoje eu atuo no ministério, no chamado apostolado, cuido de igrejas, né? Igreja em Itabuna, em Vitória da Conquista, Juazeiro. E paralelo a isso, porque para quem não sabe disso, irmãos, a música não é chamado, a música é uma ferramenta que acompanha o seu chamado. É isso aí. E Deus começou a me levar para esses lugares, né? E aí nasceu o Ministério Som da Cura, que se expandiu para igrejas e hoje continua atuando nos presídios e hospitais e centros de recuperação e por aí vai. E foi a medida que Deus me deu, né? Sim. Porque a gente estava falando isso nos bastidores, que a gente, quem vive da música, cria uma expectativa de querer ser famoso. Parece que o ápice do seu ministério é se você gravar um CD ou se você for ser famoso e ser conhecido. E o Asaf Borba, uma vez ele disse na Escola do Orando. Você conhece a Escola do Orando? Já ouviu falar da Escola do Orando em Belo Horizonte? As da adoração. Eles falaram, um dia ele pregando, ele falou assim, gente, a questão não é ser famoso. A questão é você ser útil no reino. Você precisa ser útil no reino. Eu entendi isso. A chave aí. Eu entendi. E aí, um dia eu entrando no presídio para evangelizar,
primeira vez que eu entrei, eles não deixaram eu entrar com o meu teclado nem com o microfone. E aí eu falei, Deus, então meu ministério acabou, o que eu vou fazer aqui então? Não tem como entrar, eu vou fazer o que lá dentro? E Deus disse pra mim assim, a música é só o cheiro. Ele falou assim desse jeito, a música é só o cheiro do churrasco, mas o churrasco é a palavra. Vai, Olha. prega a palavra, proclame o evangelho, cante no gogó e semeie a verdade. Esse é o seu chamado. Rapaz. Então eu entrei, E tudo preguei, aconteceu. pronto, e me desprendi disso aqui. Então eu entendi que o que eu preciso é só depender da palavra dele, do que ele me direcionar, ir a lugares que ninguém quer ir. Essa é a minha medida. Sim. Cada um tem uma medida, mas a minha medida Deus me levou. Eu fiz uma canção que se chama assim... Peraí, deixa eu liberar ali. Eu fiz uma canção que diz assim... Não quero brincar de ser ministro e nem quero ser mais um que sempre usa as plataformas para oferecer coisa qualquer. Como Paulo quero ir além, como Isaías envia-me a mim, como Estevão ter ousadia, ser usado pra tua glória. Eu quero estar onde tu estás, quero fluir no teu espírito. Leva-me aos perdidos, onde muitos não querem ir. Quero ser resposta para esta geração. Essa é a minha resposta. Rapaz, coisa linda, cara. Essa é a minha Nossa. Você tem várias canções, né? Tem. Tá no Spotify, não tá? Tá também. Tá. Ó, quem quiser ir lá já, não vai agora não. Vai agora não. Agora não, irmão. Espera, tem muita coisa boa aqui, mas depois vai lá no Spotify. Rafael Bonfim, tá pastor Rafael ou Rafael Tá, Bonfim? Rafael Bonfim. Rafael Bonfim e conhece o trabalho dele. Muito linda essa canção, hein? Sim. Muito lindo. E você tava falando de conexão aí, que um ministro conhece o outro e tal. Uhum. E foi muito interessante. Gente, olha o tamanhozinho aqui, ó. Tem 1, 2, 3, uns 4 palmos. 2 quilinhos. Gente, aí ele chegou, minha mãe, Dona Valéria Barroso, deve estar vendo aí. Minha mãe, ela tinha um Cássio pequenininho. Aí quando ele chegou, eu falei, gente, que teclado é esse? Eu só quero ver. Ninguém dá nada, mas tem um somzão. Aí ele ligou esse negócio e é o som que você tá ouvindo. Aí quando ele tocou ele jogou uma nota, a primeira nota que eu falei assim, gente, isso aqui tem som de ronquenole. Quando eu falei som de ronquenole, ele falou, você ouve ronquenole? Aí eu acho que foi quando você ficou mais tranquilo, né? Começou a ficar mais tranquilo. Falei, eu tô em casa tá agora. em casa. Tá em casa. E você ama ronquenole como eu amo ronquenole também. Uhum. Ronquenole fez parte da minha vida, assim, né? Eu ouvi muito Ronquenole. E é uma referência para você, né? Sim. Além dele, quais são suas referências, Rafael? Ixi, Jesus, glória a Deus. Fala pelo menos umas 4 aí. Pronto, Ronquenole eu conheci as canções dele tem 2 anos. Você já ouviu falar do Tito Cruz, de Belo Horizonte? Deixei o meu lar e meu pai. Depois escutem ele, gente, Tito também é uma Cruz. benção. Vou ouvir. Gente boa. Eu conheço o Álvaro Tito. Álvaro Tito, ixi. É outro também, né? Ele me mostrou, ele falou, você conhece esse cantor aqui? Eu falei, não. E ele soltou o DVD, como eu não sei traduzir, ele traduziu o DVD inteiro pra mim e eu chorando. Então, o Ronquenole pra mim, ele tipifica a minha sede, principalmente nesses últimos dias, de resgatar essas canções que cantam a palavra, a adoração na igreja. Eu sou muito congregacional. Eu amo muito canções congregacionais. 2. Então, Ronquenole, eu amo muito. A pastora Ludmila, que é minha pastora, eu sou suspeito de falar, Ludmila Ferber. Diante do Trono, gosto pra caramba também. Ixi, agora as músicas antigas também, tudo aí. Armando Filho, Logos, não. Ontem Azaf deixou Borba, sua casa, saiu pelo mundo. Eita, Jesus. Se chorar aqui, gente, não...
Azaf Borba. Azaf Borba. A Ludmilla, você rodava com ela? Você que tocava pra ela ou como é que era essa relação aí? Nosso relacionamento em comunhão aconteceu há uns 10 anos atrás, quando ela foi fazer o evento na cidade que eu nasci, que eu morei, em São João do Panelinha, por um tempo. Uhum. E na época, a gente estava falando sobre isso, os bastidores também, né? Sobre você ser um facilitador do reino, em relação a ministério, em relação a ter equipe. E eu quero ser um facilitador, eu não quero ser um peso para a igreja. É para pregar o evangelho, então bora. Beleza. E nesse dia eu estava em crise, porque eu tinha uma equipe de todo tamanho, mas Deus estava naquele tempo já gerando no meu coração para poder cuidar de pessoas. Sim. E eu estava fugindo disso e eu sabia, né? A Bíblia fala que a tristeza que é gerada pelo Espírito te leva ao arrependimento, mas a tristeza do mundo te leva à morte. Então essa tristeza que foi gerada no Espírito estava me consumindo. Eu falei, Deus, eu preciso entrar nesse lugar de obediência. E aí eu estava fazendo abertura para esse evento que ela ia ministrar. Aí terminei de ministrar, entrei no camarim. Aí quando ela olhou para mim, ela falou assim: Rafael Bonfim. Ela não me conhecia. Ela só olhou para mim e disse meu nome. Ela falou, Rafael Bonfim. E eu comecei a chorar. Ela me abraçou e disse: quem pode calar sua voz profética? Quem você acha que vai levantar sua voz sobre as nações? Você acha que são os grandes apóstolos? São as grandes gravadoras? Não. Se você estiver no centro da vontade de Deus, o próprio Deus vai levantar sua voz aonde houver necessidade. Aí terminou tudo, ela falou assim, com a assessora dela, ela falou assim: Deus está dizendo para mim que para eu adotar esse menino, eu preciso adotar ele espiritualmente. A partir de hoje você é meu filho na fé, vou cuidar de você. Olha isso. Passou-se um ano, ela me ligou e a gente começou a caminhar. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A música foi só a consequência desse relacionamento. Porque, irmãos, eu não sou um tecladista virtuoso, eu não sei. Eu aprendi, eu nunca estudei piano. Eu aprendi sozinho, na curiosidade. Eu escutava muito playback. Uhum. Eu amo playback, para apurar os ouvidos. Desde criança eu escuto essas canções antigas e tal. Então isso tudo foi me discipulando. As canções foram me discipulando. Sim. E aí passou-se o tempo, ela me ligou um dia e falou assim: eu queria que você, se te convidasse, você poderia ministrar comigo. Olha. Eu falei: Mila, mas eu não sou tecladista. Ela falou assim: eu não quero músicos, eu quero filhos. Porque músico dá problema, eu quero filhos. Aí eu falei assim: eu entendi. Filhos não dão problema, mas adorador não dá problema. Mas músico... Músico dá. Músico dá, porque músico que não tem a essência de Cristo, ele é cri-cri. Músico que não entende o chamado, que não entende o propósito, ele só vai subir no púlpito para tocar. Vai ficar preocupado com o som, se tá bom som, ou com ruim. não sei o quê. É por isso que eu me sentia à vontade. Na hora que ele falou assim, ronquenole, Felipe falou, Jesus, isso aqui tá... Entende. Amém, glória a Deus. Amei demais. Muito bom. E, Rafael, aí, beleza. A gente conversou um pouquinho, mas eu queria que você falasse pro pessoal de casa. Você começou a dar aula de canto. Sim. Né, há 12 anos atrás, falou, né? Por 15, aí? uns 15 anos atrás. E há 6 anos atrás você começou a entrar dentro do presídio, dando aula de canto formando um coral, não é isso? Isso, a proposta era formar um coral. Isso. Então fala um pouquinho aí pra gente aí. Então, o presídio para mim foi uma surpresa, porque eu nunca imaginava um dia estar ministrando nesses lugares. Como eu estava falando com o Felipe desde quando eu me entendo por gente, trabalhava em hospitais na área de faturamento, eu sempre cuidei de pessoas, eu sempre gostei de orar por pessoas. E, inclusive, esse projeto Som da Cura, especificamente nasceu eu adentrando as alas dos hospitais e orando pelas pessoas. Deus disse para mim assim: convide pessoas com quem você tem aliança e que tem história, que passaram por processos, passaram por dores. Não precisa ser afinado. Chame essas pessoas para dar testemunho e cantar. Sim. E dê esses CDs. Na época era o CDzinho, né? Uhum. E distribua esses CDs. Não cobre nada. Aí liguei pro pessoal da gravadora na época e eles... Não, glória a Deus, amém, tal. Super apoiou. Fiz a gravação e ia para os hospitais distribuir esse CD. E um dia, seu Paulo...
que me convidou um dia para poder entrar no presídio para dar aula de canto. E eu fui sem saber como que era aquela realidade. Lá em Eunápolis, na Bahia. Eunápolis, E aí fiquei acho que uns 2 anos indo consecutivamente com o seu Paulo, né, que já é um idoso. Em seguida o seu Paulo não pôde ir mais e eles me solicitaram para continuar indo no presídio. E ali começou um trabalho. Então a música, na verdade, foi só um pretexto, uma isca de Deus para eu estar naquele lugar, porque é um ambiente que nem todo mundo gostaria de estar. Eu digo assim, posso ser bem rasgado, ministros do altar querem os melhores lugares, mas não querem estar nesses lugares, que são os lugares que mais necessitam do Evangelho. Sim. Então, e eu entrei em crise na época, porque eu falei assim, Deus, mas meu chamado não é esse. Aí foi quando Deus falou que música não é chamado. Sim. E eu comecei a me lançar e a me entregar. Então eu vi que os frutos da obediência estavam rolando ali dentro daquele presídio. Sim. Pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas ali dentro, pessoas ceando junto comigo ali dentro. E eles conhecendo também um evangelho, porque a maioria das pessoas que estão dentro dos presídios hoje são filhos de pessoas que são cristãs. A gente ouve alguns relatos, né? Elias, né? Mateus, Pedro, tudo nome bíblico, né? Exatamente, você falou tudo agora. E a gente que está aqui de fora, a gente olha assim, a gente só vê notícia ruim, na verdade, né? Só notícia ruim. Então, como que é lá dentro? Assim, o primeiro dia seu primeiro dia, você entrou no presídio, como é que foi, assim? Você lembra de detalhes? Lembro. Fala pra gente um pouquinho. Primeira vez que eu entrei, tem essa questão da revista, né, e tal, passar pelo scanner. E é um ambiente extremamente opresso. Sim. Triste. Eu lembro de uma cena que uma mulher entrou e ela não suportou ficar lá dentro, ela teve que sair carregada porque ela desmaiou. Porque, irmãos, imagine um ambiente onde tem todo tipo de pessoas que cometeram várias atrocidades, enfim, tantas coisas. E não tem paz, não tem palavra, não tem música. Você vai ficar ali 30 anos, 40 anos ali dentro, vendo só grade, parede, um pedacinho do céu. E a morte, ela ronda. Eu lembro que o seu Paulo falou bem assim, o espírito de morte ronda constantemente esse lugar. Opa, você falando, eu tô vivendo, tô conseguindo vislumbrar isso. E é tão sério que, e eu quero deixar essa palavra para vocês, nunca vá a determinados lugares como presídios, hospitais, bares, essas coisas, se você não tiver uma palavra de Deus. Porque quando você adentra esses lugares, você não está lidando com um demônio pequeno. Você está lidando com principados e potestades. É muito sério. Várias vezes eu adentrei aqueles lugares e eu chegava com uma carga emocional, o índice de agentes penitenciários com depressão, porque tem toda aquela tensão lá dentro, é muito estranho. Sim. Então, eu adentrava o pavilhão, que eu ficava literalmente junto com eles, mas tem a galera que não quer saber do evangelho, tem a galera que não quer saber da palavra. Então, quando eu entrei a primeira vez, ninguém me ensinou isso, mas eu falava assim, Jesus, eu lembro como hoje, falei, como que eu tenho que me comportar aqui dentro? Eu posso olhar no olho dele, e lá dentro eles, tipo assim, tem que ficar com a mão para trás, olhar para baixo e seguir uma regra. E eu lembro que a primeira vez que eu fui orar pelas pessoas, o agente falou assim para mim, não põe as mãos nas grades, que eles podem pegar você. Sim. E fazer você de refém e virar cadeia ou rebelião, enfim. Mas foi tão forte a unção naquele dia, Felipe, que eu não consegui me conter. E aí eu tenho uma faixa assim, não faça isso, tá, gente? Mas que hoje eu tenho um respaldo para poder fazer isso, porque, sim, né? Enfim. Mas na época, por causa daquela unção que operava naquele momento, eu atravessei a faixa amarela, coloquei a mão na grade, foi a primeira vez, e vieram os detentos e eu colocava a mão na cabeça deles e eles choravam absurdamente, e eu chorava e orava. Esse foi o primeiro dia. Sim. Passaram-se os dias, eles falavam assim para mim, quando que o senhor vai voltar? Porque quando o senhor vem, há uma paz. Eu sei que não sou eu. Sim.
Mas a gente não pode negar a unção que opera na vida da gente. É isso aí. Então a unção era latente e eles sentem falta. Então é um ambiente que você pensa em morte o tempo todo. É um ambiente que agora recentemente, pra vocês terem noção, que você já imaginou você estar em um lugar desse, você perder uma filha de 6 anos e você não poder ir no enterro? Meu Deus do céu. E você vê esse pai que perdeu a filha de 6 anos, e eu olhei para ele e falei assim... Desesperado. Eu falei, cara, você não viu, não foi no enterro? Ele só olhou para mim chorando e falou assim, pastor, eu tenho um propósito nesse lugar. Tá me doendo, mas eu já entendi que eu sou como Paulo nesse lugar. Pessoas que lá dentro estão mais livres do que muita gente que está aqui fora. Você sabe que você está ali dentro, sabendo que vai ficar ali uns 30 anos, e você colocar a mão e orar por alguém, mesmo sabendo que você vai ficar ali 30 anos, fazem isso lá dentro. Pastor Gabriel, que está aqui comigo, ele em Vila Velha, ele estava em pé assim comigo, né, orando pelo pessoal, e um deles que vai ficar 30 e tantos anos, virou e falou bem assim, meu irmão, não desista, não retroceda, não solte a palavra de Deus. Deus está largando suas tendas. Quando eu olhava para aquele detento, que vai ficar 30 e tantos anos liberando uma palavra de vida para alguém que está aqui fora, eu falei, tem que ter muita convicção. Eu falei, isso é um adorador. Passaram-se os anos, está ali dentro, mas tem convicção do chamado. Forte, hein? Então, é isso. E alguns saem, né? Alguns saem, e esses que saem, você já encontrou alguns? Muitos. Muitos. Eu lembro que um dia eu estava na igreja que eu pastorei ministrando, e Deus falou, eu de olho fechado, Deus falou assim, cante Restitui. Eu falei, Deus, não gosto dessa música não, Jesus. Meu Deus, eu restitui. E aí o Espírito Santo ali dentro restitui, eu comecei a cantar. Quando eu abri o olho, estava um ex-detento que tinha ido visitar a igreja, chorando, e Deus disse assim, você cantou essa música para ele, diga para ele que eu vou restituir tudo o que o diabo roubou da vida dele. Rapaz. A palavra, a unção, a dignidade e a convivência familiar. Ele saiu, tem filhos, está com a esposa, trabalhando, e está firme em Deus, e é pastor. Olha isso. Está em Eunápolis. Eunápolis. Rapaz, isso aí me... Acho que parou. Oi. Eu vibro com um negócio desse. Porque, Rafael, é muito... a gente precisa sair das 4 paredes, cara. Tem. A gente precisa sair desse negócio de nome de igreja, de denominação, Isso. de ficar dentro desse quadrado. O reino é muito mais do que isso, cara. É muito mais. E tem gente que a vida deles é ir na igreja no domingo de manhã, no domingo à noite, ou na quinta-feira. E acabou. E tá bom. Sendo que tem várias pessoas morrendo, né, do lado delas. Sim. E às vezes a coisa de não entender, não ter a identidade, não saber quem é. Você falou. Você exemplificou o seu teclado, ele pequenininho, né? E falou que o que Deus te deu é isso, é você estar nesses lugares onde ninguém quer ir. Você entendeu, você tem convicção da sua identidade em Cristo e sabe o porquê que você está nessa terra, o porquê que você passou o que você passou, né? E às vezes muita gente não entende isso, né? E como é bom você se encontrar e você falar, cara, eu sou isso, eu nasci para isso, Aleluia. Então eu preciso abrir mão disso, que a gente estava conversando aqui também, né? Eu preciso abrir mão disso porque eu preciso viver isso, porque Aleluia. é isso daqui que Deus ele permitiu que eu nascesse, né? Sim. Permitiu que eu passasse pelo que eu passei para eu ajudar outras pessoas a superarem, né? Então, como é bom a gente funcionar ouvir naquilo. testemunhos assim, né, cara? Funcionar naquilo que Deus te chamou. Porque eu tenho um temor no meu coração.
Eu quero indicar esse link também, se vocês não assistiram, coloque ali, coloque no YouTube, Qual é o Seu Chamado, John Bevere. Uhum. É um vídeo de 5 minutos e no final ele fala assim: lembre-se, no último dia, o que vai contar não é o quanto você fez, mas é o quanto você obedeceu em relação ao seu chamado. Isso me quebra. É isso aí. Porque o meu maior medo é eu funcionar em algo que Deus não está me chamando para fazer. Mas por que se reduziu uma equipe de louvor? Por que se reduziu uma equipe? Porque a minha preocupação é eu ser peso para a igreja e no último dia Deus falar comigo assim: mas eu não pedi para você colocar 200 pessoas junto com você para se tornar um peso para a igreja. Uhum. Você não precisa de muita coisa, você precisa da palavra e da unção. Vá. Então a coragem que a gente precisa ter hoje é assumir de fato o que Deus nos chamou para fazer. Não se compare com o chamado do outro porque vai ser peso para você. O Luiz Hermínio fala muito isso. Senão você vai se tornar uma rosca soberba. É isso aí. Então, por que você não coloca um guitarrista junto com você? Porque Deus não mandou. Por que você não põe um baixista? Porque não tem como. A minha medida é um teclado, um batera e um mixador, porque a fé vem pelo ouvir. Para mixar, mexer aqui, acabou, pronto, foi. Mais nada. Deixa eu colocar... Não dá. É tudo um propósito. Não pode se mover sem propósito. Não é isso, Felipe? Rapaz, parece que eu te conheço já até. Parece que a gente nasceu da mesma família, cara. Tá bom demais esse programa, gente. Que programa bom. Tá sendo vocês não têm noção. Tá sendo um bálsamo, um renovo pra mim aqui, ouvir essas histórias aqui. E vamos fazer uma do Ronquenoli, então, já que quando eu falei em Ronquenoli, a gente começou a se conectar. Faz uma do Ronquenoli pra gente ouvir aí. Jesus amado, vamos lá, peraí. We humbly bow before you now. We lift our lives up to you. On our knees we bring our humble offering of worship and honor and praise. Boldly we come to your throne, our Father, but only by grace can we come. We've been bought by the precious blood of the Lamb. We lay down our lives before you, Jesus. We willingly give you all, as humbly at your feet we fall. For it's the highest place of all, oh Isso aí. Gente, um tecladinho desse tamanho faz essa sonzeira. Meu Deus. Rafael, se você pudesse, e você pode, lógico, mas suponhamos que amanhã o mundo todo vai estar vendo esse podcast, esse programa aqui. Eu queria que você, nesse momento, se você pudesse entregar uma mensagem para quem está ouvindo neste momento, o que você falaria? Qual a mensagem que está no seu coração ardendo aí? Cara, eu tô amando esse programa. Você tá muito direcional. Aleluia. Se eu chorar... Pode chorar à vontade, meu irmão. Aqui, homem aqui chora. Aleluia. Então, o meu clamor... Eu aprendi isso com a minha pastora.
que quem enfrenta um câncer, talvez tenha alguém que está assistindo que está enfrentando câncer e que já se deparou com a morte. Você sabe que você foi ressuscitado outra vez para proclamar o Evangelho. O versículo que baseia a minha vida está lá em João capítulo 4, que fala: a minha comida é satisfazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. E também baseia na minha vida aquele versículo de 1 Coríntios capítulo 2. A minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie nos homens, mas no poder de Deus. O meu apelo para você que está vendo esse programa é que você entre no seu quarto, que você feche a porta, porque ir para a igreja, participar de congressos, participar de eventos, nada disso vai mudar o seu caráter ou trazer o coração de Deus sobre você. Isso vai aperfeiçoar o seu chamado. Mas você entrar no quarto, Deus separou esse quesito para ele, que é o lugar onde... Quarto é lugar de intimidade. Quarto é um lugar onde Deus ele não se trata de muitas pessoas. Fernandinho, uma vez, ele disse assim: o que você gera no secreto em Deus, Deus levanta para as nações. Eu ouvindo o Felipe falando que ele foi para o Haiti, foi para Angola. Com certeza isso foi gerado no secreto. Deus gerou, entenda o termo que eu vou dizer. Quarto é lugar de intimidade. Ele foi engravidado, assim como Maria foi engravidada pelo Espírito. Filipe foi engravidado pelo Espírito Santo com essa palavra. Deus quer gerar em você a palavra dele para que você semeie essa verdade por onde você for. O meu clamor é pela sã doutrina, pelo Evangelho, pela simplicidade da fé. Eu abomino a religião, eu não suporto a religião, eu não suporto o sistema religioso. Pessoas estão aprisionadas, presas, porque a visão foi limitada e ensinaram que o Evangelho é só isso aqui. E existe um mundo por trás de um teclado, por trás de uma bateria, por trás de um violão, por trás de 4 paredes. E existem pessoas que estão necessitadas de ouvir essa verdade. Irmãos, quando eu entro no presídio e eu evangelizo aqueles irmãos, e eu digo para eles: irmãos, vocês querem confessar Cristo? A maioria deles dizem para mim: não. Você sabe? Aí eu perguntei para eles um dia, eu falei: sabe por que vocês não querem? Porque vocês têm medo das regras, das imposições. Porque foi isso que nos ensinaram, um peso sobre nós. E o Evangelho de Jesus não é a hipergraça, não é isso, mas é você viver a simplicidade da fé. A verdadeira obra é essa, que você creia somente naquele a quem Deus enviou. Quando eu apresento esse Evangelho puro e simples, onde eles se responsabilizam pela própria fé, eles abraçam o Evangelho. Então a minha oração é que você seja 1 Coríntios 2, que a sua pregação não consista em sabedoria humana, nem em demonstração da sua eloquência, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a fé dos homens que estiver diante de você não se apoie em você mesmo, mas se apoie em Jesus. Pregue a verdade, viva a simplicidade da fé. Você que está vivendo dias de guerras, você que está vivendo, enfrentando doenças, queridos, todas as coisas, inclusive um câncer, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembro, deixa eu abrir um parênteses aqui, é muito fácil você olhar a vida da pastora Ludmila Ferber e você dizer assim: que mulher de fé. Mas para ela estar de pé, você sabia que ela está hoje evangelizando, ministrando, que ela entende que o fôlego de vida dela é pregar a verdade? É muito fácil a gente vislumbrar a fé do outro, mas viver praticando a palavra, isso é difícil. Câncer no pulmão, câncer no fígado, câncer nos ossos, tombou um carro, pegou Covid, mas está firme. E eu disse para Deus: eu não quero vislumbrar a fé da pastora Ludmila, eu quero viver isso. Porque vai chegar um momento, irmãos, que a sua fé vai ser provada.
E a palavra fala que o dia mau vem e virá. Comece a olhar por um outro prisma da fé. E entenda que nem tudo que está vindo sobre você é para destruir. É para fortalecer a sua fé e produzir em você perseverança, em nome de Jesus. Sem tirar nem pôr. Se melhorar, estraga. Pastor Rafael Bonfim, obrigado, tá? Muito obrigado, meu amigo. Agora um amigo, Amém. tá? Um amigo. Aliançados agora. Aliançado. Quero fazer algumas agendas com você. Quero ter esse prazer, se você me permitir. Com certeza. Vamos unir forças aí em prol do reino de Deus. Foi um prazer imenso, imenso Amém. mesmo. Deus possa abençoar mais e mais seu ministério, Amém. te direcionar a cada dia, te dar vigor, te dar saúde para você, né, conseguir fazer o que você faz, que é lindo, um trabalho maravilhoso, um trabalho que poucos querem, né, como a gente conversou sobre isso aqui. Então, e é isso. Vocês gostaram, pessoal? Fala pra gente aí. Fala pra gente. Coloca nos comentários aí, ó. Gente, é isso aí. O programa fica por aqui. Aproveita aí e fala suas redes sociais. Como que o pessoal, se quiser te chamar para ir na igreja deles, como que faz? Fala suas agendas. Aí a gente vai colocar tudo aqui embaixo também, mas fala aí seu telefone, Instagram, Facebook, e-mail, todas as formas de falar com você aí. Pronto, Facebook, tá lá Rafael Bonfim da Silva. O Instagram é o @rafaelbonfim.ofc. E se você quiser convidar a gente para poder estar ministrando aí junto com vocês, é o 27 99573 3138, falar com Marcos. Marcos, é isso aí. Gente, obrigado. Coffee Music fica por aqui. Toda sexta-feira, né, trazendo uma pessoa, um servo de Deus, um adorador, um músico, um cantor, um instrumentista. Amém. Para a gente falar sobre adoração, para a gente falar sobre música, para a gente falar sobre propósito. E é isso aí. O programa vai ficando por aqui. Um abraço para você e até sexta que vem. Valeu! Até mais. Fique com Deus. Tchau.